né? Outro dia fizeram um vídeo aí das Farc falando mal do Bolsonaro. Daí disseram, não, o vídeo é fake. Falaram, pouco importa que o vídeo seja fake, o conteúdo é verdadeiro, que as Farc são o grande inimigo do Bolsonaro, né? Então, desviar desse assunto essencial para a veracidade ou falsidade de um vídeo é coisa assim de jumento, e jumento que pretende ser sábio, né? Uma coisa importante na atual retórica do ataque movido pelo Foro de São Paulo à direita, entre aspas, latino-americana, é que ela usa a mesma retórica anti-imperialista dos anos 50, 60 do século passado. Quer dizer, então, nós somos a força nacionalista que está lutando contra o globalismo imperialista, etc, etc. Ora, se vocês leram o meu debate com o Dugin, vocês vão ver que isso é uma inversão simétrica do que está acontecendo, né? Na época eu explicava o seguinte, falava, olha, esse esquema globalista, ele não tem nada a ver com o poderio americano, ao contrário, né? O poder americano está se levantando de novo em base nacionalista contra o globalismo. O globalismo é uma entidade internacional que pode usar esta nação, aquela, mas não está identificado com nenhuma delas, e ao contrário, está tentando sufocar o nacionalismo americano, como tenta sufocar o nacionalismo brasileiro, como tenta sufocar o nacionalismo israelense, ou o nacionalismo polonês, o húngaro, etc, etc. Mas sempre pode haver idiotas que acreditem que o combate das Farc e do Foro de São Paulo é o combate nacionalista, patriótico, anti-americano, anti-imperialista. Pode acontecer, deve ter um monte de gente que vai cair nessa história. Vocês simplesmente leiam o meu debate com o professor Dugin. O professor Dugin é 1 bilhão de vezes mais inteligente do que esses caras todos, e ele está completamente errado. Eu demonstrei que ele estava completamente errado, e ele, meses depois do debate, ele teve que concordar, falar, olha, nós temos que desistir do anti-americanismo. Ele confessou isso aí, né? Então, porque o inimigo não é americano, o inimigo é global, meu Deus do céu. Ou você acha que a família Rothschild é americana? Você acha que a Casa Real Britânica é americana? Você acha mesmo isso? Então, você acha que todas essas macroempresas alemãs são americanas? Vocês estão loucos, né? Quer dizer, o anti-americanismo é um símbolo, ele não é uma realidade, né? Então, hoje nós vemos tudo isso voltar e tentando enganar a população latino-americana, como se quem está nos roubando fosse o governo americano. Por exemplo, nesse negócio da Amazônia, dá uma olhada para ver se tem algum americano lá. Não tem. Tem inglês, tem alemão, tem francês, tem tudo. Americano não tem, meu Deus do céu. E essa mesma gente se reúne para financiar gente como Farc e Foro de São Paulo contra os americanos. Por quê? Porque o nacionalismo americano, tanto quanto o nacionalismo americano, é uma barreira de resistência a isso. Então o pessoal está sendo ludibriado assim, vilmente. E não aparece um especialista, um membro da direita nacional para explicar isso. Sobretudo agora que falam da nova direita, vocês estão tudo analfabetos. Ô Joyce Hasselman, porra, se eu te dou um livro do Max Horkheimer para ler, ou do Georg Lukács, você mora na página 3. Você sabe disso, você não tem capacidade para discutir esse assunto. Você é apenas uma youtuber. Eu gosto de você, mas você nunca passou de uma youtuber. Youtuber que fez sucesso e ajudou uma causa nacionalista no começo, e agora você pensa que tem capacidade. Você não tem. Quer dizer, essa coisa, veja, Lobostinha, que capacidade tem o Lobostinha para discutir isso? É uma coisa assim, é tão absurda, é tão desproporcional. Se você pega, por exemplo, você pega os novos marxismos asiáticos que estão em pleno florescimento na China hoje. Esse pessoal não sabe nada a respeito e não é capaz de ler. Se ler, você não sabe do que os caras estão falando. Por quê? Porque você não leu o Georg Lukács, você não leu o Max Horkheimer, você não leu o Karl Korsch, você não leu os clássicos do marxismo, você não sabe Pissarro, a sua informação sobre marxismo é superficial, é obtida assim, no máximo em sites conservadores americanos. É isso que eles sabem, porra. Agora, eu estudo essa coisa há 50 anos e a profundidade da ignorância nacional sobre essas coisas me aterroriza cada vez mais. O número de pessoas dispostas a opinar sobre o que desconhece é uma coisa monstruosa. Monstruosa. O Congresso Nacional inteiro não tem capacidade para isso, gente. Nem os caras da esquerda. Os caras da esquerda têm um pouquinho, porque estudaram um pouco. Da direita não tem nada, zero. Só quem tem são os meus alunos. O quê? Que são 20 ou 30 pessoas no máximo. E que não têm cargo público. Quer dizer, os que tinham eu ainda sugeri que saíssem. Tá certo? Quer dizer, esta é uma intelectualidade em formação. Eu não esperava ter nenhuma intelectualidade pronta antes de 20 ou 30 anos. Né? Os acontecimentos se precipitaram. E em vez de uma intelectualidade séria, capaz de analisar as coisas, medir os riscos reais e traçar estratégias sensatas, apareceram aí Lobostinhas, Aimeu Anos, Rodrigo Cocô, Joyce Hasselman, você também, sua burra. Quem você pensa que é? Não tem humildade, menina.
Você pensa que foram os seus gritos que elegeram o Bolsonaro? Bolsonaro sem você, o Bolsonaro, você sem o Bolsonaro é apenas uma youtuber. Nunca passou de uma youtuber. E não vai passar jamais. Tá certo? Para com essa palhaçada. Quando você quis se candidatar a deputado, você perguntou para mim se devia. Eu recomendei que não. Você vai se lembrar, porque eu falei, você está começando agora uma carreira bonita no YouTube, na internet, você pode criar um império jornalístico a partir daí, fazer um enorme sucesso. Esse seria o seu destino, essa seria a sua verdadeira capacidade. Daí, você se elegeu para um cargo que você não tem capacidade de exercer. É o famoso princípio de Peter, né? Você sabe que o livro do Todo Mundo é Incompetente, inclusive você, o livro Lawrence J. Peter. Ele diz o seguinte, o sujeito está numa profissão qualquer, ele se demonstra capaz, ele sobe um pouquinho. Daí você só mostra capaz, ele sobe de novo. De repente ele não é capaz mais. Chega no seu limite de incompetência, aí ele fica no cargo mais alto para o qual ele é o mais incompetente. Isso aconteceu com você. Você, como jornalista, estava sendo ótima. Como youtuber, estava fazendo um sucesso extraordinário. De repente, agora sou deputada, quero ser presidente da República, quero ser papisa. O que é isso, gente? Vocês não se enxergam? Você vê que o Bolsonaro esperou 28 anos para lançar a candidatura à presidência. Ele tem 28 anos de prática no Congresso. Ele sabe como as coisas funcionam. E já mostrou que sabe. Ele parece bobo às vezes, mas não é. Ele já deu tanta rasteira nos inimigos que você vê que é só a prática congressional que dá isso. Você, minha filha, o Bolsonaro pediu para você articular lá umas meia dúzia de coisas com nhonho. Você não soube nem lidar com nhonho, meu Deus do céu. Hã? Você virou uma adepta da nhonhocracia. Quem manda no Brasil é nhonho, alconhonho e tofonhonho. Viramos isso aí. Desses três, pelo menos, eu estou fora de alguma cultura que vocês não têm. Agora, esse pessoal todo da direita, com exceção de alguns alunos meus que estão capacitados, mas não tem força de ação política, você é um bando de analfabeto dando palpite no que não sabe. Se você pergunta, eu fui para a China e vi não sei o que, tá bom, então tá certo. Me explica os novos marxismos asiáticos. O cara nem sabe que existe. Ele pensa, agora é socialismo light. Entendeu? Essa é a opinião deles. Você perguntou para os chineses o que eles acham? Você conhece a teoria chinesa, né? Você conhece a estratégia chinesa? O que você leu? Nada, zero. Generais, inclusive. Agora chega o Brasil é o país das honrarias. Está aqui as minhas medalhas, está aqui o meu 33º grau maçônico, está aqui a minha mitra cardinalícia, está aqui não sei o quê. É tudo superficialidade, gente. Não tem conhecimento efetivo. Eu sou um Zé Mané, eu não sou ninguém. Mas é o seguinte, eu estudei o assunto, porra. E esses caras não. E eu não encontro em toda essa putada um sujeito capaz de discutir o assunto comigo. É isso que está acontecendo. Então, o Foro de São Paulo, que nem existia, que era um nada, de repente se mostra o grande dominador do continente. Do dia para a noite. Foi susto para todo mundo. Para mim não foi, eu estou sabendo que ele estava... Estou acompanhando essa merda faz 30 anos. Né? Na década de 90 ainda obtive alguma audiência entre militares brasileiros. Prestavam alguma atenção. Depois, na década seguinte, não mais. Eles acham que sabem. Acham que sabem por quê? Eu fiz um curso em Harvard. Você sabe o que é Harvard, rapaz? O Barack Hussein Obama, que é analfabeto, foi diretor da revista jurídica de Harvard. Quando você vai ler os trabalhos dele lá, fala, não é possível, isso aqui é de garoto de ginásio. Você pensa que Harvard ainda é a mesma coisa? Você está muito doido. Você está se impressionando por exterioridades. O conhecimento não importa, importa os símbolos exteriores do conhecimento. E esse símbolo exterior, quanto vai? Escuta, quantos títulos de doutor honoris causa foram dados para um sujeito que é um ladrão, analfabeto, pinguço, estuprador de cabrita? 32. Quanto vale esse título? Vale bosta. Oferecido para a Universidade da Suécia, pode enfiar no cu. Gente, esse negócio, esse esquema promocional internacional que dominou a mídia, dominou a universidade, é um negócio assim degradante como nunca houve na história do mundo. Você está entendendo? O que significa hoje, sei lá, o prêmio Nobel? Não significa mais nada. Você está vendo um monte de prêmio Nobel, né? Entrar em fraude científica, um monte. Acabou, gente. Hoje vocês têm que prestar atenção. A distribuição de prestígio no mundo de hoje é um negócio perigosíssimo. Nos Estados Unidos, 6 empresas dominam a mídia inteira. 6 empresas. Isso quer dizer que basta a opinião de 6 pessoas para determinar quem sobe, quem não sobe, quem pode ganhar dinheiro, quem não pode, quem vai ganhar os prêmios, quem não vai. Você acha que você pode confiar nisso? Não há mais, mas é aquele consenso difuso e espontâneo. Todo consenso hoje é fabricado, gente. Isso já está estudado, está resolvido desde o tempo da guerra. No tempo da guerra já estava o Kurt Lewin criando toda a engenharia social que hoje domina o mundo, porra. Então, não é questão de manipulação ou de como é que se diz, de poder secreto. Não, isso é simples engenharia social, a coisa funciona. E nós que somos os objetos da engenharia social, bom, nós ainda temos o privilégio de poder examinar as coisas com os nossos próprios olhos, dá um trabalho, filha da puta, dá mesmo. E acontece quando você descobre certas verdades, você fica sozinho.
Você não vai ter o apoio dos seus amiguinhos. A sua namoradinha pode te largar. Seu pai e sua mãe podem ficar bravos com você. O vizinho pode não querer mais conversar com você. Você tem medo disso? Afinal de contas, você é um homem ou você é um menino? Menino aqui precisa de apoio de todo mundo, precisa ser aprovado, precisa ser paparicado, senão fica insegurinho, coitadinho. Eu falo com esses oficiais militares, eles têm medo do que eu estou falando, porra. Então eles vão lá perguntar para os colegas, o que você acha, o que você acha? Tem medo de pensar sozinho, porra. Ora, o preço da verdade é esse. Quando você a descobre, bom, sempre que você descobre realmente uma verdade, você está descobrindo algo que os outros não sabem. Existe algum caso assim onde todo mundo descobriu a coisa primeiro e daí contou para o descobridor depois? É impossível, né? Tá certo? O sujeito inventou, sei lá, o inventor do estilingue. Quando ele inventou o estilingue, ninguém sabia que porra era aquela. Ele mostrou para os outros no começo não acreditavam, daí testaram. Pode funcionar. Então, primeiro, a inteligência individual chega antes, a da massa vem depois. Agora, no Brasil, o pessoal precisa a da massa primeiro para confirmar ele, senão ele fica só. Não quero ficar sozinho, eu tenho medinho. O que é isso, porra? Uma vez um cara dessa carreira diplomática me fala, mas daí eles vão falar mal de mim. Olha, eu lembro do negócio do Aristóteles, a palavra cão não morde. O cara te xingar, fala, bom, xingar tá na boca dele, não na sua. Você tem medo de ser xingado, é? Se eu tivesse medo de ser xingado, onde eu estaria? Estaria na privada, como vocês, porra. Agora, com uma elite assim, tão despreparada, como é que qual seria o caminho para se contrapor não só ao discurso da esquerda, ao discurso das Farc, mas à ação das Farc? Bem, não se trata de contrapor, trata-se de superar. Ótimo. Não é isso? Quando você ficar contra um negócio, você está no mesmo nível dele. Pô. Você tem que ter um negócio que vai adiante, que abrange o que ele está fazendo, abrange e explica de maneira que ele mesmo não entendia antes. Perfeito. Isso já aconteceu para mim 1000 vezes. Quer dizer, eu explicar para o esquerdista o que ele está fazendo e ele levar um susto, não conseguir mais falar. Tanto que esquerdista começa a discutir comigo, discute 5 minutos, depois fica quieto. Quando discute? Que ele vê que não está entendendo, que já passei adiante dele, então é melhor ficar quieto. Então, no aspecto, vamos dizer, de polêmica intelectual, não tem confronto entre essa turma da esquerda e a da direita, muito menos. Infelizmente não tem, gente. Por quê? Porque eu sou um cara maravilhoso? Não, é porque eu estou estudando essa merda faz 50 anos. Eu comecei a estudar isso antes de todos vocês nascerem, porra. E pior, comecei a estudar, para quê? Vou ler livros de comunismo para me opor ao comunismo? Não, ao contrário, eu estava lá dentro, estava participando disso. Eu engoli isso, aceitei isso, né? E depois de aceitar, eu transcendi, sem nenhuma presunção de ser melhor do que eles. Quer dizer, eu transcendi para me libertar daquilo. Deu muito trabalho. Por exemplo, o pessoal acha que assim, se ele largou a esquerda, pronto, está ali, viu a luz. Eu digo, meu filho? Mas toda a sua mentalidade foi construída dentro da esquerda, com o vocabulário da esquerda, com a linguagem da esquerda. Ela domina você. Leva 20 ou 30 anos para você se livrar dessa porra. Só depois de você conseguir reexaminar tudo, como se fosse uma psicanálise, aí sim. Aí você se libertou, aí você pode enfrentá-lo. Eu posso enfrentar, vocês não podem. Você acha que a Joyce Hasselman pode enfrentar a esquerda? Eu digo, Joyce Hasselman, vem aqui, vem ter um debate aqui com o Antônio Negri, vem ter um debate aqui com o David Harvey. Você está brincando, mulher? Quer dizer, recolha essa sua insignificância. Entenda, você é uma amadora, começou agora. Você tem tudo a aprender comigo em vez de ficar tomando essas decisões. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Você não pode nada, mulher. Eu estou falando isso porque eu sou teu amigo, eu quero o teu bem. Né? Não quero assim que você se exponha a essa palhaçada, esse ridículo que você entrou agora. Fiquei puto da vida com essa história. Porque eu apostava em você. Para depois você fazer essa merda aí. E vai seguir aqui, vai seguir o Lobão, vai seguir o Nando Moura. Tá? Pelo amor de Deus, eu gosto muito do Nando Moura. Mas o que o Nando Moura entende dessas porra? Não entende nada. No máximo ele pegou 2 ou 3 slogans aí que ele saiu repetindo. O Lobostão é a mesma coisa. O Lobostão não sabe nem escrever, porra. Eu duvido que ele tenha escrito aquele livro dele sozinho. Falei, não, alguém ajudou. Tava bom demais para ser ele. Você pega as músicas do Lobostão, nunca ouvi, nunca consegui ouvir a lei do terceiro compasso. Ele é horrível, horrível. Vamos falar o português claro. É um músico decadente, acabado, fracassado, que eu tirei da merda e lancei na vida pública de novo. Por caridade. Mas no Brasil você faz caridade pro velho da puta e você adquire uma dívida com ele. Assim como quem saberia quem é Rodrigo Cocô se não fosse eu. É um cara que parasitou as minhas frases, as minhas ideias durante 20 anos. Esse Luciano Aimeano, isso é uma besta quadrada, é só presunção, gente. Se essa pessoa tivesse... Quando alguém tem capacidade, eu sou o primeiro a reconhecer e a aplaudir. Quando eu vejo você fazendo um trabalho como o Taiguara Fernandes está fazendo, né? Como o Ronald Robson está fazendo, como o Érico Nogueira está fazendo, como você está fazendo, eu sou o primeiro a aplaudir, meu Deus do céu. Eu não gosto de me fazer de importante depreciando os outros.
Eu gosto de elogiar, de aplaudir, de botar tudo para frente. Mas essa pessoa não tem nada. Isso é um bando de farsantes, de vigaristas. Vocês têm que aprender a distinguir essas coisas. Vocês têm que testar o conhecimento do cara, porra. Quer dizer, não é porque o sujeito é um conservador, um liberal, que ele superou a esquerda. Eu falei, você tá louco? Você tem ideia da cultura histórica, literária, filosófica do Karl Marx? Você lê os artiguinhos de jornal do Karl Marx? E você nunca vai chegar naquela altura. O Karl Marx era um escritor poderosíssimo. Um dos raros, um dos maiores da Europa na época. Você diz, é um filho da puta, é um monstro, é satanista. Sim, é verdade. Mas você tem que respeitá-lo pela força, não pela bondade que não existe, mas pela força. Você não pode se fazer, como é de mais... Você não pode depreciar os demônios, porra. Você pensa que você é mais forte que o capeta? Você está brincando, porra. Hã? E no Brasil é isso. Quer dizer, o Brasil é a síndrome de Dunning-Kruger. O sujeito é incapaz de medir a si mesmo e comparar com o outro. Ele não consegue fazer essa comparação. Então, sempre acontece assim, cada um é o primeirão. No Brasil só tem os melhores, não tem os piores. Todo mundo é o melhor. Vocês já perceberam isso? Não tem um cara que diga eu estou abaixo dele, ele sabe mais do que eu. Não, no Brasil, se depender da mídia, nasce um gênio a cada dia. Cada dia. E todo urubu pensa que é uma águia, porra. Quer dizer, você não tem escala mais. E a escala se tornou uma coisa ofensiva, né? Então, antigamente não era assim. Nos anos 50, 60, você tinha uma pleiade de bons escritores e eles sabiam se graduar uns aos outros. Se aparecia, por exemplo, um escritor bom, o Fernando Sabino, ele nunca pensou que ele era melhor do que o Otávio de Faria. Não é assim? Otávio de Faria nunca pensou que ele era melhor que o Machado de Assis. E assim por diante. Quer dizer, a ideia da escala era normal. Sim. E a escala é a condição número 1 da maturidade. Ser maduro, ser um homem adulto, significa ser capaz de medir-se. Medir a sua força física, primeiro. Mas o cara não mede a força física, eles são capazes de subir no ringue para dar porrada no Mike Tyson, porra. Nem a força física, quanto mais a força intelectual. Você quer... Escuta, você chamar o Lobostinha para discutir comigo, você está brincando com isso? Isso é grotesco, absolutamente grotesco. Isso é nojento, grotesco. Vai chamar o Joyce Hasselman para discutir comigo? Vocês estão brincando, porra. Os caras não se enxergam. Quando eu digo, no Brasil, você não tem intelectuais, nem na direita, nem na esquerda, capaz de me enfrentar nesse assunto. Por quê? Porque eu estudo isso há 50 anos, os caras não estudam nada. Chegaram agora. Os mais espertinhos chegaram agora, leram duas coisas, aprenderam 2 ou 3 termos no Olavo de Carvalho, aprenderam a falar paralaxe cognitiva, aprenderam a falar argumentum ad hominem, né? Aprenderam a falar até círculo de latência, uns aprenderam. Porra! E no dia seguinte já estão cagando rega. Quer dizer, é só teatro, é só palhaçada, gente. Não pode continuar assim. Isso é a tragédia brasileira. A tragédia brasileira não é a esquerda. A tragédia brasileira não é o comunismo. A tragédia brasileira não é nem a corrupção. Isto é a tragédia brasileira. Porque um povo assim, qualquer um engana, porra. Qualquer vigarista de bosta engana vocês. É isso. Ele se diverte, porque ele sabe que isso é verdade. Ele não tem observado tudo isso há anos a fio. Puta merda, como é verdade. Pelo amor de Deus. Nossa.